Boa noite a todos. Bem-vindos ao ritual, ao Duá de quarta. Eu sou Cris Morgan, faço parte da Kindness Chair e hoje vou com vocês fazer o Duá de quarta. Eu não consegui fazer aqui numa posição que eu ficasse de frente para o altar, que é normalmente como a gente faz, tá? Mas para poder passar para vocês, então hoje eu vou fazer nesse formato. Numa próxima, então, eu estarei de frente para o altar, tá? Quem aí já acompanha os Duá de quarta, faça junto comigo. Quem não sabe como funciona, pode simplesmente acompanhar este ritual de honra aos ancestrais, aos Ahu. Também honramos os Neteru. E vou trazer uma reflexão em uma das leis de Ma'at, já que esse ritual também é um ritual para a gente refletir sobre as leis maáticas, sobre as nossas posturas, sobre aquilo que deixa o nosso coração mais leve, o nosso Abi. Então vamos lá, eu vou fazer aqui o rito de ablução, de purificação, com natrão e água. Salve a mãe, salve Mut. Limpa meu corpo, limpa meu Abi, limpa minha vida. Salve Mut. Salve a mãe. Não há nenhum membro em mim vazio de Ma'at. Que todos estejam purificados, que todos estejam abençoados. Aqui já tenho a vela acesa de honra aos Neteru e os Ahu, o incenso. E assim vamos saudar. Saúdo a minha Netchert pessoal, Asset, que aqui está. Eu saúdo com muito amor e louvor ao meu Netcher, Osíris, que me abençoe esta noite. E assim, eu passo a fazer o Duá universal aos Neteru. Que todos estejam em sintonia com essas palavras de honraria. Invoco todos os Neteru, o grande Netcher, para que o Ka esteja em verdade e o Serren se manifeste plenamente. Duá Neteru Nebu, Netcher Aha, Ka Imaat, Serren Impera. Duá Tu Net, nós te saudamos, Senhora dos caminhos estrelados. Duá Tu Num, as primeiras águas antes do Elixir. Duá Tu Wedid, serpente de fogo. Duá Tu Ma'at, Senhora de todas as leis. Duá Tu Ma'at, Senhora de todas as leis. Duá Tu Amenhenef, aquele cujo nome é secreto. Duá Tu Atunra, Senhor do primeiro raio de luz. Duá Tu Tatenem, a grande terra exaltada. Duá Tu Tahut, 8 vezes consagrado como Ibis. Duá Tu Sechat, escriba dos 7 chifres. Duá Tu Shu, aquele que se levanta. Duá Tu Tefnut, a leoa das marés. Duá Tu Het-Heru, Senhora da vida. Duá Tu Geb, as mandíbulas da terra. Duá Tu Num, o divino oleiro. Duá Tu Rapi, Senhor das águas. Duá Tu Asset,
divina mãe dos vivos e dos mortos. Duatu Nebet-Het, senhora dos templos. Duatu Sekhmet, aquela que o caos teme. Duatu Sobek, a força obscura das águas. Duatu Seuket, senhora dos venenos. Duatu Taweret, senhora dos signos misteriosos. Duatu Khonshu, o viajante defensor das esferas. Duatu Set, senhor da terra vermelha. Duatu Ampu, senhor dos segredos. Duatu Heru, senhor das duas terras. Duatu User, senhor do silêncio. Duatu, Duatu, Duatu Enhotep. Sintonizo, conecto, honro. Agora, Dua aos Ahu. Eu oferto aos Ahu essas flores, esse incenso, esta chama. Oferto aos Ahu. Oferto também água sagrada. Jai Hotep em Ahu. Que haja paz para os Ahu. Duatu Imhotep, grande mestre dos mestres. Itnecher, de Amon em Anu, mestre do Sebait, que está para sempre eternizado em nossa Unut, Maheru. Duatu Kagemini, mestre do Sebait, superintendente das cidades das pirâmides, Maheru. Duatu Resra, nós te saudamos. Amado de Ra, grande do Marfim, Ursuno, grande do Dez do Sul, ancião dos altares, chefe dos escribas e mago de Merrit, Maheru. Duatu Babef, nós te saudamos. Grande irmão supervisor das obras reais, senhor dos palácios e de Maat, sacerdote leitor de Heru, secretário dos escritos sagrados, ancião da casa de Senut, Maheru. Duatu Remi Uniu, nós te saudamos. Grande arquiteto de Khufu, maior dos 5 da casa de Tahut, Maheru. Duatu Ankhaf, nós te saudamos. Grande vizir e supervisor de Khufu, um dos grandes dos 5 da casa de Tahut, mestre arquiteto de Hor-en-Akhet, Maheru. Duatu Amen Hotep Sa Rapu, nós te saudamos. Grande mestre arquiteto, Reinecher, escriba, mestre do Sebait de Taapet, Maheru. Duatu Amenemopé, nós te saudamos. Mestre da Sebait, grande sábio escriba de Akhmin do Sul, Maheru. Duatu Ptahhotep, nós te saudamos. Grande senhor, mestre de Sebait, superintendente dos escribas e de todas as obras reais, amado de Ptah e de Maat, Maheru. Duatu Hermes, nós te saudamos. Grande escriba, senhor das medidas, cálculos de Sechat, Maheru. Duatu Petosiris, nós te saudamos. Grande sacerdote de Tahut em Kumunu, sacerdote médico de Sekhmet, de Knum, zelador de Amon-Ra, de Het-Heru, amado das casas de Neteru, Maheru. Duatu Isidor, nós te saudamos. Grande Ren-Necher, Saaset, senhor da residência do Delta, Maheru. Duatu Zósimos, nós te saudamos. Grande elevado de Akhmin, mestre das chaves e segredos da sabedoria divina, Maheru. Duatu Horapolo, nós te saudamos. Mestre último chefe dos escribas de Menoutis, Maheru.
Duatu du num al mahre, nós te saudamos. Grande mestre da sagrada medicina alquímica e do Sebaite, senhor dos segredos dos Medune Cheru, Makheru. Duatu Pitá, Pitahotep, nós te saudamos. Grande senhor mestre da Sebaite, superintendente dos escribas e de todas as obras reais, amado de Pitá e de Maat, Makheru. Duatu Hermes, nós te saudamos. Grande escriba, senhor das medidas e cálculos de Sechat, Makheru. Duatu Petosiris, nós te saudamos. Grande sacerdote de Tahut em Kumunu, sacerdote médico de Sekhmet, de Kinun, zelador de Amon-Ra Het-Heru, amado das casas de Netiru, Makheru. Duatu al-Zafaran, nós te saudamos, elevado médico, senhor da sabedoria antiga, Makheru. Duatu Ibi-Sina, nós te saudamos, irmão sábio, filho da idade do ouro e dos cânones, Makheru. Duatu al-Wahid Iha, nós te saudamos, grande irmão que nos uniu os dois mundos, Ocidente e Oriente, Makheru. Duatu Abdel Hakim Alwin, nós te saudamos, grande irmão que iluminou os caminhos no oeste, Makheru. Duatu Reperemutut Mustafa Gadala, nós te saudamos, grande irmão cujo retorno a Kemet nos faz reivindicar a antiga sabedoria, Makheru. Nefer Empet, Nefer Entá, Nefer Enduá, Enhotep, Enhotep. E agora, uma reflexão e a citação de uma das leis de Maat, que é a Lei 12. A Lei 12. Não causei derramamento de lágrimas. Eu vou ler essa versão, uma versão da Lei 12. Salve vós, Heraf Raf, cujo rosto é virado ao contrário, que vem do teu esconderijo. Não causei derramamento de lágrimas. Salve Baste, que vem da cidade secreta. Eu não fiz chorar. Salve tu, cujos dentes são brancos, que vem de Ita-Shemal. Não transgredi. Ele, cujo rosto está atrás dele, que vem de seu abismo. Não causei choro. Não tive conhecimento do mal, nem agi com perversidade. Eu não fiz ninguém chorar. Eu não causei terror, nem jamais provoquei aflição. Não fiz com que ninguém sentisse dor, e nem provoquei tristeza. Essa é a Lei 12. E quando nós lemos as leis de Maat, claro que a gente traz para a nossa atualidade, entendendo que o que na nossa vida cotidiana, seja pessoal e coletiva, a gente consegue andar dentro das leis de Maat, né? Não causei derramamento de lágrimas. A questão é, o quanto a gente evita, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, magoar alguém, ferir alguém, e às vezes, não necessariamente só alguém da nossa convivência, pessoas que nós amamos, amigos, mas às vezes até no dia a dia, no trânsito, num lugar que você está passando, na fila,
na academia, se a gente às vezes, né, a gente também não está num bom dia, e o outro às vezes também não está num bom dia, e a gente acaba às vezes sendo ríspido, ou a gente não tem empatia, embora nós não sejamos responsáveis, né, pelo que acontece, né, como o outro lida com as questões, mas por vezes algo que a gente fala para uma outra pessoa que já está sensibilizada pode ser agressivo, né? Então, o quanto a gente parte, né, de uma lei maática de evitar causar um sofrimento, uma aflição numa outra pessoa. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que falta muito dessa lei de Maat, não é mesmo? Para todos nós e para o mundo, né? E pode parecer bobeira, mas se a gente parar para pensar, né, na sabedoria do Antigo Egito, na qual o coração é pesado e ele tem que ser mais leve que a pluma, todo o nosso ato, conforme essa sabedoria, é pesado, né? Nós, seres humanos, a gente corre atrás de encontrar prazer e evitar a dor, né? E muitas vezes, para isso, percebendo ou não percebendo, a gente gera dor no outro, a gente gera a lágrima no outro, a mágoa no outro, prejudica o outro. No papiro de Nebseni, fala sobre as pessoas que têm prazer em ferir ou humilhar as outras pessoas. A lei de Maat, né, então diz assim, que a lei de Maat oferece uma alternativa: agir por racionalidade para confrontar os outros, para protegê-los de sua ganância, ódio e medo. A vida pode ser cruel, a verdade pode ser cruel, mas podemos escolher não sermos cruéis. Portanto, não atormentar, não tomar conhecimento de Isfet, né, o caos, o que provoca a dor, e não agir com crueldade, ou com indiferença, ou com falta de empatia, né, e nem com injustiça, faz parte de se manter dentro das leis de Maat, seja numa situação pequena ou grande. E a gente sabe que não é fácil, mas muitas vezes a gente não está consciente disso, a gente está muito no piloto automático. E às vezes uma ação desencadeia outra ação, que desencadeia outra ação. Às vezes, uma indelicadeza minha gera uma irritação no outro, que vai gerar no outro, e isso vira um efeito dominó. E quando a gente para olhar para o mundo, a gente vê que existe muito mais sofrimento e lágrimas, aparentemente, não só aparentemente, do que gentilezas e cuidado para com o outro, justiça, amor, enfim, né? Então, a reflexão dessa lei nos chama para a responsabilidade que nós temos, né, no impacto para com as outras pessoas. Claro, ainda não somos perfeitos, mas da gente sair desse piloto automático, ou até mesmo sair desse aspecto defensivo de ser na vida. Nós temos a escolha consciente, já que a gente se predispõe a entrar dentro de um caminho espiritual, que tem a sua visão de mundo, né, que preza por valores, né, e para isso tem leis, né, leis cósmicas, a gente tem a consciência de escolher se a gente pode agir diferente, né. E só para concluir, hoje com as redes sociais, a gente vê muito. A gente está num momento muito difícil, né, onde as redes sociais, né, ela estimula em nós
fazer tudo para você ter engajamento ou para você estar ali em alta. As pessoas estão fazendo de tudo, a maioria, né? A gente não pode generalizar. Então, o que engaja hoje na internet? Você falar de amor engaja na internet? Ou o que engaja na internet é a violência, é a ridicularização, é o espetáculo, né, do sofrimento alheio, é falar mal do outro, é fake news, né, as mentiras, a enganação, né, os milagres, não, porque você vai conseguir ganhar dinheiro fazendo nada, né? E o quanto a gente alimenta, a gente pode não fazer isso, mas o quanto a gente alimenta isso, né? A gente vive um momento realmente de refletir se a gente está progredindo ou regredindo, e conforme a lei de Maat, se a gente não está causando mais lágrimas do que alegria, tá bom? Então, esse foi o Doar de quarta. Muito obrigada pela companhia, que essas sementes, que essas boas energias continuem com vocês, que a lei de Maat, que Maat, né, possa nos abençoar e estar em nossas vidas, tá bom? Então vão acompanhando aqui o canal, nós vamos trazer mais conteúdos, inclusive vou ver se eu faço um conteúdo explicando, né, o que é o Doar de quarta, que rito é esse, que rito é esse, o rito do Zahu. Muitas pessoas podem não conhecer, então deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui, né, aqui a minha gatinha querendo participar, e obrigada, curta, compartilhe essas boas energias e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.